suas anotações, utilizem um caderno, utilizem o caderno do aluno, tá? Anotem tudo que vocês acharem importante e que todos esses exercícios estão no Forms. Não os mesmos, tá? Mas bem parecidos. Vamos lá? Então nós temos... Você tira uma nota baixa, mas foi a maior nota da turma toda. Você tira as piores notas da turma, mas é o mais popular. Quando estão as suas notas boas, 4 na média. Continuando então, a atividade de gráfico da função exponencial, a gente vai dar continuidade aos exercícios, tá? Atividade 8 em diante. Temos então agora o seguinte, ó, um grupo de vitórias régia, e todo dia dobra o número de plantas. Então, tem uma potência aí, potência de 2. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 e assim por diante. Aí as questões, complete as linhas da tabela 8, 9 e 10. No dia 8, será quanto? 2 elevado a 8, 256. 9, 2 elevado a 9, 512, 2 elevado a 10, 1024. Beleza? Como você representaria então agora esse conjunto? Pelo dia D, um dia N, ou um dia qualquer. Então, pela letra N como ou um D sendo um número natural. Então, 2 elevado a D. Poderíamos escrever assim. Como se representaria um dia antes? Um dia antes? Hein? Um dia antes, 2 elevado a 0. Então, uma vitória régia. Ok? Então, A, B e C respondido. E o D? Dia 25, cobre todo o lago. Então, no dia 25, não tem espaço algum desse lago, está todo coberto de vitória régia. Aí ele pergunta, em quantos dias seriam necessários cobrir a metade? Metade do dia que cobriu inteiro. Se a potência é de 2, então logo no dia 25 nós teríamos 33, a metade é 16. A metade seria um dia antes, no dia 24. Então, dia 24 dessa contagem cobriu metade do lago. No 25º, cobre o lado todo. Viu? Tranquilo. Beleza? Então, continuando, próximos exercícios, nós temos... A professora falta aula, todos os alunos da turma. Agora, função exponencial. Veja o seguinte, copiem esse mapa mental, aqueles que desejarem, procura no site lá do Instagram ou no Google, mapa mental função exponencial. Com certeza, este será um dos indicados. Então, o que é? É um gráfico que apresenta um crescimento ou um decrescimento, tá? E isso pode mudar de acordo com a sua função exponencial. Então, veja ali, função f de x de 2x. Não é 2x, é 2 elevado a x, tá? Então, esse mapa mental está errado. Ai, que burro, dá 0 para ele. Esboço o gráfico. Então, como é que ele ficaria? Crescente, subindo. Então, conforme eu vou colocando os valores para x, x elevado a 1, 2. X elevado a 2, 4. Vai dobrando o valor nesse caso. E esse é o decrescente, é o crescente. Por que ele é o crescente? Porque o A, nesse caso vale 2, é maior que 1. Tá? Nós veremos isso mais para frente. E o decrescente? O decrescente é quando a base vale maior que 0 e menor que 1. Então, nesse caso aqui, por exemplo, 1/2 também está errado. Então, 1 dividido por 2 elevado a x.
tá? Os próximos estão corretos, tá? Não se preocupe. Então, eu tenho decrescente. Agora, começa lá em cima e vai diminuindo conforme vai aumentando os valores, ok? Vamos lá para os exercícios para entendermos melhor, beleza? Professora, não pode comer nada na sala de aula. O pessoal do fundão. Professora, não é para usar o celular na sala de aula. O pessoal que fica no fundão. Então vamos ver o seguinte, olha só. Eu tenho 4 elevado a x, 3 elevado a x e 2 elevado a x. E 3 meio elevado a x. Todos esses são crescentes por quê? Porque o valor é maior que 1. Mas, professor, 3 meio. Quanto que é 3 meio? 3 dividido por 2. 3 reais dividido em 2 pessoas, 1,50 para cada. Então, por isso que ele é maior que 1. Então, eles serão crescentes, tá? Com cavidade voltada para cima. Por quê? Porque está subindo aqui esse gráfico. O outro também. Só que agora eles são decrescentes, por quê? Porque os valores são menores que 1, maior que 0, tá? Então, 2 terços é 0,666. Meio ou meio mais meio com mais alguma coisa e 1/4, tá? Então, na verdade, daqui não é meio, ó. Esse gráfico vermelho é 1/3, com certeza é 1/3, tá? Peço desculpa de estar errado, tá? E o que tem em comum nesses dois gráficos? Vocês conseguem perceber? Isso foi falado já no centro de mídia. Com certeza vocês já perceberam isso. O que é? Vamos ver? Todos passam pelo ponto 0 em x e 1 em y, tá? Por quê? Porque qualquer número elevado a 0, quanto que é mesmo? 1. Então, toda a função exponencial passa pelo ponto 0 e 1. Uma função exponencial é dessas duas aqui, tá? Existem outras funções exponenciais, quando a gente soma um valor, tá? Com outros valores agregados, tá? Mas a gente não vai trabalhar isso. Então, todos passam pelo ponto 0 e 1. Vamos continuar, então, os exercícios. Então, para o estudo dos gráficos, então, foi feito o entendimento dos gráficos crescentes e decrescentes. Preencha os espaços em branco. Então, quanto que são os valores para esses valores de x? Desses 3 gráficos. E quantos são os outros valores de x para esses outros 3, tá? Então, 2 elevado a x, 3 elevado a x, 4 elevado a x, está aqui a resposta. São esses valores. Vai aumentando, tá? Aumentando por quê? Porque o gráfico é crescente. Olhem a linha, tá? Menos 1 seria o último valor. Vai subindo, subindo, chegando a, nesse caso, 4, ou 9, ou a 16. A gente acabou de ver isso, tá? E agora? O que vai acontecer? Os valores são menores que 1. Vocês já sabem, vai ser decrescente. Olha só, começa pequeno e vai aumentando. Então, na verdade, né, começa pequeno lá no 2 e vai aumentando. Então, se a gente olhar o menos 1, ele começa lá em cima e vai diminuindo, tá? Aqui está ao contrário, né? Mas, vamos olhar agora, a gente vai entender. Quais são as semelhanças que eles possuem, esses dois? Primeiro, todos passam pelo ponto 0 e 1. Na primeira ali, F, G e H, todos são crescentes.
IJM decrescente. Beleza? Então, vamos ver os gráficos aqui. Olha só. O gráfico de 2, de 3 e de 4. Isso foi feito no GeoGebra, que é um recurso que está disponível para vocês. Vocês podem acessar, se chama GeoGebra, tá? Coloca no Google, vai aparecer o site. Vocês vão conseguir entender esses gráficos, por exemplo, né? Então, os 3 crescentes e os 3 decrescentes. Olha que bonito que fica. Então, perceba. Nós estudamos para a prova, certo? Meu cérebro. Sim, eu. Então qual é a resposta desta pergunta? Meu cérebro. Quando você deixa seu lápis cair e fica 20 minutos procurando por ele. Eu e meu... Um ano, atividade 10, tá? Analisando as tabelas que você construiu, então a gente percebeu lá os gráficos. E indique 3 situações, crescente, decrescente e multiplicado por A. Então existem essas 3 questões. Uma é crescente, outra é decrescente e a outra multiplicado por A. Qual que é a ordem? Não sei. Eu sei, mas deixo para vocês, tá? Então, as 3 respostas estão aqui. E a atividade 13, tá? Pulamos a atividade 11 e 12, que é a criação de gráfico, tá? A gente pode trabalhar isso um pouco mais para frente, tá bom? Atividade 13. Agora, a gente tem uma situação de uma população microbiana. E a gente tem uma expressão n igual a 50 vezes 2 elevado a t. Quem seria o t? O tempo. O tempo em horas, que está escrito ali. Então, a cada hora, 1 hora, 2 horas, 5 horas, 30 minutos. Quanto que é 30 minutos? É metade de 1 hora. Então, é meia hora, ou 1 dividido por 2, tá? E 0 horas. Então, como que ficaria esses valores? Ficariam assim. Então, era 100, passou para 200, passou para 1.600 em 5 horas, tá? 30 minutos diminuiu, né? Lógico. E 0, 50, que é o valor que iniciou essa população, tá? Dica, olha ali, esboce o gráfico, como fica a função. Estabeleça uma escala apropriada. Então, agora com vocês. Quem conseguir fazer esse gráfico, mandar no WhatsApp a foto e o vídeo explicando, mais 2 pontos. Vale a pena. Então, não deixem de fazer. Qualquer exercício entregue, manda no WhatsApp que vai valer nota, tá? Esses que eu estou indicando valem 2 pontos. Os demais a gente pode verificar quanto que vai valer. O que importa é o empenho de vocês, dedicação, comprometimento e a entrega das atividades, tá? Pepino! 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 Pepino de novo! Pepino! Pepino! Na escola, quando eu tiver minha casa, eu irei ser responsável e terminar meus trabalhos. Eu quando conseguir uma casa. Quando... E o exercício 14. Representação gráfica da função exponencial meio elevado a x. Meio, quanto que é? Meio. A base está entre 0 e 1, então é um gráfico decrescente. Qual deles é decrescente? 20 segundos para vocês pensarem. Vamos lá. O A, o B, o C, o D ou o E? Acharam? É a alternativa. Tá? Então, não esqueçam de marcar aí a atividade 14, qual é a alternativa.
Atividade 15, 16, 17, tá? O sindicato de trabalhadores tem um piso salarial e tem uma expressão de acordo com uma função do tempo de serviço para calcular o salário. Então, depois de 2 anos, quanto que será o salário desse funcionário? Pensa o seguinte, 2 anos se passaram que ele entrou nessa empresa. Então, ele vai aumentar o salário. Por isso que o valor é maior que 1,03. É pouquinho? Vamos dizer que sim, mas é maior. O importante é que ele vai ganhar mais. Tá? As alternativas. Então, principal que tem que ser feito. Adotar o 2 como valor de t e substituir na fórmula. Simples. Então, substituindo na fórmula. 1.800 vezes 1,03t, substitui o t por 2, calcula e acha a resposta. Não está aqui a resposta, mas vocês, resolvendo essa conta, encontrarão a alternativa correta. Beleza? Atividade 16. Então, existe um erro aqui, ó. Está aqui 40 vezes 23t. Não é 23t. É 2 elevado à terceira de t. Tá? Então, erros acontecem. Por isso que estamos aqui para corrigir e ajudá-los. Tá? Então, pode rabiscar o seu caderno e arrumar ali. Então, ele pergunta, depois de 3 minutos, quanto que é a população dessas bactérias? Então, o mesmo procedimento, só que agora é 3 minutos e o t é em horas. Então, a gente precisa converter 3 minutos em horas. Então, nós faremos essa conversão, transformando 3 minutos em horas, nós vamos encontrar 0,05 horas. Então, 40 vezes 2 é elevado a 3, que multiplica 0,05. Se vocês fizerem essa conta, vocês vão encontrar 44.000 bactérias, tá? Como que foi feito aqui? Foi feito mantendo 1 dividido por 20. E aí ele multiplicou, e aí ele achou a raiz, 2 elevado ao cubo, a raiz da 20ª de 2 elevado ao cubo, que multiplica 40. Tá? Então, 44.000. E a atividade... Você está apresentando o seu trabalho na frente da turma e alguém diz, fala mais alto, não consigo te ouvir. Deixe 17, essa outra atividade. Quem conseguir responder seguindo o mesmo critério, trabalhado na questão 15, tá? E trabalhado na questão 7, na atividade 7. Quem conseguir responder e enviar, nota extra. Beleza? Professora, posso ir ao banheiro? Professora, por que você não foi no intervalo? O banheiro no intervalo. Os outros 2 exercícios, 18 e 19, tá? Então, a população cresce 5% ao ano e era 12.345. Então, 5% escrito em forma de decimal seria 0,05. Como ele aumenta, cresce, então aumenta sempre 100%. Então, ficaria 1,05 elevado a t. Quantos anos a população dobrará? Fácil também, tá? Porque se vai dobrar, vai de 12.000 vai ficar o dobro. Então, quanto tempo? Quanto é o valor de t? Então, vai ficar 12.345 vezes 2, que vai dar 24.690, tá? Igual a 12,345
vezes 1,5. Então, eu faço essa divisão, eu vou achar 2, lógico. Por quê? Porque não é o dobro, né? Então, vai ficar 2 igual a 1,05. Então, eu vou igualar esses valores para achar o valor do t, que nesse caso é aproximadamente 14 anos, tá? Esse exercício vai te ajudar a resolver o exercício 17, para você ter uma ideia, tá bom? Esse aqui é um pouquinho mais difícil de entender, mas está aqui a resolução. O 17 é mais simples. E você vai achar a resposta não aproximada, vai achar a resposta exata, tá? E o último, de novo, então quem conseguir responder, enviar explicação, nota extra, tá? Veja uma coisa, M0 é igual a 60. Então, 12 horas se passaram. Aplica o 12 no lugar do T, vão encontrar qual é a massa dessa substância. Ok? Por mais, muito obrigado novamente. Acompanhe, faça os exercícios do Forms depois de realizadas as anotações. E bons estudos. Tchau. Quão perto eu estou de rodar este ano? Você é pequenininho, quando eu vi esse dinossauro tão grande, o que achou? Cachorro? Que cachorro? Não sou cachorro, não. Eu acho.